Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, muita paz, muita saúde a todos. Meu nome é Eduardo Corpa Jorge, eu sou engenheiro mecânico, proprietário da empresa Etiqueta Edificações. A gente é uma empresa especialista em simulação termoenergética de edifícios. Antes de começar qualquer coisa falando em simulação, eu queria começar primeiro fazendo um vídeo sobre grandezas fundamentais da física, que eu tenho visto muita confusão. O pessoal que é da área também já confunde, quem não é da área ou não tem um vasto conhecimento acaba confundindo muito as grandezas de metro, pés, vazão. Um monte de grandezas que acabam misturando o sistema britânico com o sistema métrico e sistema internacional. Então eu decidi gravar esse vídeo para acabar com essa confusão e a gente procurar seguir sempre no sistema internacional de unidades, que é o que eu vou propor aqui. Então segue esse vídeo aí, eu espero que ajude bastante vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui falando de grandezas fundamentais da mecânica e suas unidades. Nós vamos começar aqui por essas três grandezas, são dessas que partem tudo, que é o tempo, o comprimento e a massa. A gente faz uma analogia, por exemplo, com cores primárias, é muito parecido, porque você tem essas três cores primárias, né? O vermelho, o azul e o amarelo. Se você quer, por exemplo, o verde, você mistura o amarelo com o azul. E assim por diante. E assim são as grandezas. Por exemplo, você quer área, você faz duas vezes o comprimento, que a gente chama de L. L porque em inglês é length, ok? Você faz o tempo, a gente chama de T, que vem de time, e massa de mass, que é M. Então, você dividindo, por exemplo, o comprimento pelo tempo, você tem a velocidade, né? Então, daí deriva as outras. Ao acrescentar essas grandezas fundamentais, eu tenho também a temperatura termodinâmica, que é a escala em Kelvin, a corrente elétrica, a intensidade luminosa e a quantidade de matérias. Bom, até a intensidade luminosa em candela, corrente elétrica em ampere e temperatura em Kelvin, nós vamos usar bastante. Esses, a quantidade de matéria não vamos trabalhar nada com química, não vamos usar essa unidade. Então vamos considerar aí mais essas cinco primeiras, né? Comprimento, massa, tempo, temperatura e corrente elétrica. A intensidade luminosa, nós vamos fazer uns trabalhos aqui com radiação, e então é interessante a gente usar ela, tá ok? Então é isso que é a definição geral, seria isso aqui, essas três grandezas que são as primárias mesmo, né? Depois, vamos falar agora, já falando na primeira grandeza, com o tempo, né? Uma preocupação, como medir o tempo, né? Sempre foi uma procuração dos antigos. A primeira medição do Sol, com o nascer do Sol, primeira medição do tempo, né? É com o nascer do Sol, mas aí é complicado. O Sol nasce de 12 em 12 horas no Equador, no hemisfério norte vai ser diferente. No hemisfério sul, outro, depende da latitude, da rotação da Terra, do ângulo de inclinação, enfim. Não é preciso medir o tempo pelo Sol, nem pelas estações do ano também. Cada lugar tem um equivalente, conforme o equinócio, é complicado, não dá certo. O Galileu tentou entender os movimentos celestiais e também medir pelos movimentos celestiais, que também é muito difícil. E, por fim, ele mediu pela pulsação, pela sua pulsação como relógio. Ou seja, o coração do Galileu devia bater de um jeito que é diferente do meu, que é diferente do teu. Então, não é uma unidade precisa, né? Depois veio o pêndulo e, finalmente, essa frequência de luz emitida por átomos, que é a mais aceita aí até hoje, tá? E aqui tem uma curiosidade, né? A irreversibilidade do tempo. O tempo só sabe caminhar para frente. Outra grandeza que trabalha com irreversibilidade, depois eu vou até comentar nesse meu curso, que é a entropia. Mas a gente vê depois que é a perda de energia, que é a irreversibilidade de energia. Mas aqui nós vamos
ficar né, nessa grandeza aqui num tempo. E algumas curiosidades, né? Um átomo de Célcio, perdão, um átomo de Césio 133, quando submetido a uma luz, uma fusão nuclear, emite uma luz nessa frequência, 1/9.195.631.770 segundos. Então é um sobre tudo isso de segundos. Dá um número infinitésimo, né? Para compararmos com a lâmpada, que é de 60 Hz. Então, essa emissão de luz, essa frequência, a partir dessa frequência que se forma o segundo. É uma contagem de quantas frequências para até dar um segundo. Então ficou convencionado que é isso aqui. Por quê? Esse experimento dá certo em todo lugar. Poucos países no mundo têm esse tipo de experimento, que é feito a partir de um relógio atômico. Uma outra curiosidade é que a gravidade altera o tempo. É uma coisa difícil até para a gente conceder, mas o tempo que passou aqui na Terra, 15 minutos aqui na Terra, não é o 15 minutos em Júpiter, onde a gravidade é muito maior, nem em Saturno. Então, é esse conceito que a gente tem que o tempo é tudo igual, é para nós aqui na Terra, tá ok? A velocidade também altera o tempo, grandes velocidades, né? Então, também tá aí esse conceito, seja é a física de Einstein, né? Física einsteiniana. Bom, aí a gente chega nesse exemplo aqui no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que é um relógio atômico. Isso é muito importante, que poucos países têm no mundo esse tipo de medição, o Brasil é um deles. Tem um relógio atômico no Observatório Nacional do Rio e tem também, que eu saiba, no Instituto de Física da Universidade da USP de São Carlos, ok? E isso nos permite opinar sobre a medição do tempo, né? Às vezes a gente vê a notícia que tem que alterar os relógios, adiantar um segundo no ano. Fechou o ano, tem que adiantar um relógio um segundo, alguma coisa. Essas medições são feitas aqui. E o Brasil é signatário, o Brasil dá opinião sobre isso, é consultado sobre isso. Então, é um negócio muito bacana, um orgulho para a gente. Aí eu coloquei algumas curiosidades, né? Menor tempo concebido em laboratório foi medição de Planck, 10 a menos 43 segundos, ou seja, um segundo dividido a 10 a 43 mil zeros, a 1 e 43 mil zeros seguida. Nem dá para ter noção do número desse, é muito pequeno mesmo. Tempo para a luz atravessar o núcleo também, 10 a menos 23. E aí por diante, batida do coração, período do motor de carro, um período onde faz todos os tempos, né, na ordem de centésimos de segundo, né, 10 a menos 2. Duração do ano, 10 a sétima, né, que tem aí um ano inteiro, 365 dias. E duração de uma vida humana, em média, 10 a nona. Tá bom. E aí, idade do universo, 10 elevado a 18, e por aí vai. Então, tá bom. A próxima grandeza que nós vamos ver é a grandeza do comprimento. Ela também é medida por um experimento atômico. Por quê? Às vezes, no Museu do Louvre, aqui no Brasil também, no ABNT, no Inmetro, acho que no Instituto de Metrologia, você tem essa barra aqui de lítio que ela tem um metro padrão. Mas esse metro padrão que tem aqui, que está no Museu de Paris, ele tem um problema. É lítio, por mais que é difícil de deformar, mas pode dar uma diferença, uma micro diferença, se eu pegar essa barra no Alasca e levar ela, por exemplo, para a Amazônia ou levar para o deserto do Saara. Quer dizer, o tempo pode alterar, micro, alterações na unidade de comprimento. Então, a melhor maneira de se fazer uma medição, ao invés de ser barra, é pelo experimento nuclear. Você emite uma velocidade da luz, a distância percorrida pela luz no vácuo, a 1 sobre 299.792.458 segundos por segundo, né? Um sobre isso. É um intervalo infinitésimo.
esse intervalo foi escolhido para que é a velocidade para a velocidade da luz. Então você tem aí a velocidade e o tempo, a resultante é 1 metro. Então foi isso, esse experimento. Emitiu a luz, percorreu 1 metro com com a velocidade da luz e nesse intervalo de segundo. Entenderam? É, o Felipe está fazendo velocidade igual delta S por delta T, né? Velocidade, que é a velocidade da luz, o tempo é o da luz e o intervalo de tempo e o comprimento é 1 metro. Então, para fazer 1 metro, ele vai se piscar de segundos aqui. É isso que ele está falando. Devido às alterações de barra de platina e irídio, né, que é o que a gente tem nos museus, a gente decidiu se fazer por aqui, que é muito mais preciso. Ou seja, esse experimento se eu fizer no Alasca, na Sibéria, na Nigéria, no Amazonas, na Argentina, qualquer lugar vai ser a mesma coisa. Eu garanto uma uniformidade. Próxima medida que a gente vai ficar falando aqui sobre comprimento são as unidades que tanto incomodam, principalmente essa unidade britânica, né, que você vai medir distância em jarda, é, comprimento em polegada, em pé. Quer dizer, vira uma confusão que não cabe mais, polegada do rei, que é 2,54 centímetros. Eu até decorei de tanto que a gente pé 33,3. Então, pessoal, parar com isso aí e usar só esse aqui, ó. Metro, unidade em metro, medida de distância em metro. Aí, se precisar, põe milímetros, se tiver ter uma precisão maior. Mas parar com isso tudo de usar o sistema britânico, métrico, usa o sistema internacional de unidades, metro, tá ok? Aqui algumas distâncias também, aquela tabela que a gente gosta, que eu gosto de mostrar aí para ter umas curiosidades, né? Menor distância concebível também por Planck, pelo átomo de Planck, 10 a menos 35. Menor distância, dimensão já pesquisada, 10 a menos 21. Dimensão do núcleo, a dimensão de um vírus, 10 a menos 8. É que um vírus tão pequeno, como é que uma máscara segura esse vírus, né? É, essa discussão aí da Covid, dimensão de uma bactéria, enfim, a altura de um homem está na ordem de 10 a primeiro. Por quê? Ele está em unidade. Você não tem. O que está dizendo 10 elevado a zero? É um. É uma unidade de 1 metro. Não é que é 1 metro. É que ele vai até um dígito. Você não tem um homem de 99, de 100 metros. É isso que ele está querendo dizer. Tá ok? Então, são as unidades aqui de diâmetro da Terra, também nas unidades, nas escalas, né? Isso aqui não está falando em medição, está falando das escalas que é medido. Então, é isso aí, dimensão do universo. Então, encerramos essa parte de comprimentos. E agora nós vamos para as medições de peso, de massa, né? Uma barra de platina irídio, uma massa, né? Um bujão desse aí que dá um comprimento, aí pode ser um de 1 quilo, de 5 quilos, tem de 10 também, aí tem em gramas, né? De 50 gramas, 100 gramas, você vê que tem vários tamanhos aí para você medir. E são tamanhos padrões, isso tem essa fotografia que está no Museu do Louvre, que é a massa padrão, e essas réplicas tem no mundo inteiro. No Brasil tem em vários lugares, no Inmetro tem, no IPT da USP tem, em vários lugares você tem. Se você quiser, por exemplo, se é um fabricante e precisa aferir tuas medidas de peso, de balança, você pode comprar uma massa, uma barra dessa e medir, para você poder aferir a sua balança. E aqui tem que dar exatamente 1 quilo, que é o que tem aí. Tá? Então, isso aí evita muita confusão. Quem consegue fazer uma calibração para calibrar uma balança usando isso aqui. É isso aí de massa e aqui as unidades, né? Quilo, grama, unidade técnica de massa, libra, onça, slug. Essas aqui a gente não vai usar nada. Nossa questão aqui é quilograma e grama, sistema internacional, e parar de usar sistema britânico, né? Por exemplo, é, uma libra dá 0,45 quilos, quer dizer, uma libra dá quase meio quilo. É um absurdo ficar usando isso aí. Embora
nos países de origem britânica, continuam usando isso aí. Mas em todos os livros, os artigos, vale o Sistema Internacional de Unidades, inclusive artigos produzidos em países de origem britânica, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, tudo Sistema Internacional de Unidades que se usa, ok? Então aqui são algumas medidas aí de massa, né? A massa do elétron, massa do pão de açúcar, olha que legal, 10 a décima, massa do Sol, enfim, massa da Via Láctea, olha que bacana, massa do universo estimada. Tá bom. Agora vamos para a próxima, que é a temperatura. E vocês veem no termômetro aí, bem típico, a maioria das pessoas tem isso aqui em casa, né? Tem duas escalas, em Celsius e em Fahrenheit. Então, a primeira coisa que é legal de entender de temperatura, depois a gente vai falar bastante, eu vou passar uma ideia de calor, de temperatura, que são coisas um pouquinho diferentes. No longo das nossas simulações eu vou falar disso. Mas vamos supor que eu tenho um corpo A frio, um corpo B temperatura normal e um corpo C quente. E eu coloco um do lado do outro. Vai chegar uma hora que tanto A, B e C vão estar com a mesma temperatura, ou seja, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Essa é a lei zero da termodinâmica. E este é o princípio de funcionamento do termômetro. O que que faz um termômetro? Você coloca numa fonte fria, ali num balde de gelo, ele vai baixar até ele entrar em equilíbrio térmico com esse balde de gelo. Aí ele vai te indicar a temperatura. Então, isso aí é o princípio de funcionamento do termômetro. Existe uma grandeza, a definição de temperatura, existe uma grandeza escalar, portanto, não vetorial, sem orientação, chamada temperatura, que é a propriedade que os corpos em equilíbrio apresentam em igual valor. Termômetro, né? Equilíbrio térmico. Assim, dois ou mais sistemas estão em equilíbrio térmico somente se as temperaturas são iguais. Tá ok? A temperatura que a gente usa como absoluto é o 0 Kelvin. Não é a menor temperatura conseguida, mas é muito baixa, menos 273 graus centígrados. Tá? O 0 Celsius, 273 Kelvin, tá? Que a partir daí começa. Então, num trabalho de científico usa temperatura de 293 Kelvin. Aí você faz a conversão, mas o pessoal usa Kelvin. Para nós aqui na simulação, vamos usar graus Celsius. Eu até falei centígrados por força de hábito, né? Mas é graus Celsius. E então, aqui estão as escalas absolutas, né? Celsius e Kelvin. Por que que a gente usa Kelvin? Porque você vai até 273, menos 273 graus centígrados, de graus Celsius. Ou seja, eu pego toda uma escala, todo um intervalo de temperatura que eu dificilmente vou ter uma temperatura menor que 273 graus na Terra. Não vou conseguir produzir uma temperatura menor que isso no nosso cotidiano. Então, zero ali. Ou seja, todas as temperaturas em Kelvin é tudo positivo. Eu não tem menos 5 Kelvin, entendeu? Por isso que a gente usa na escala absoluta a gente usa Kelvin. A mesma coisa a gente usa para o Fahrenheit, que é a unidade do sistema inglês, sistema britânico. Então vejam que essa tabelinha, essa conta aqui, essa famigerada conta que vocês já fizeram muitas vezes aqui no colégio, né? F, se passar de Fahrenheit para Celsius, né? C igual a F menos 32 dividido por 1,8, uma unidade chatinha de converter, mas é a unidade em Fahrenheit. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você calibra o teu ar-condicionado, você ajusta o teu ar-condicionado a 76 Fahrenheit, que dá mais ou menos uns 24 graus, 23 graus, tá? É assim que trabalha um termostato lá. É igual aqui, só que está em Fahrenheit. A unidade absoluta no Fahrenheit, a mesma coisa que o Kelvin para o Celsius, é o Rankine. Aqui é a unidade absoluta. Aqui não tem menos 50 Fahrenheit, menos 10 Fahrenheit. Não. Rankine do 0 até 671 Rankine. Tá ok? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar.
Aqui algumas curiosidades, né? Tem de temperatura no Big Bang, estimado em 10 elevado a 39. Nem sei como é que fala esse número. Maior temperatura obtida no laboratório, 10 oitava. Centro do Sol, 10 a sétima. Então, aqui se nós temos 1 milhão, 10 milhões de graus está no centro do Sol. Que temperatura atual do universo? De 10 a 1, né? Uma casa ali, você vai até 10 graus, na escala de 10, não vai a 10 a segunda, né? Você não tem temperatura de 100 maior que 100 graus, né? Muito pelo contrário. Então é isso que ele quer dizer aqui, tá ok? Então essas são as escalas, menor temperatura obtida em laboratório, que eu falei, ó, 10 a -9. Então, aquela obtida em Rankine, aquela temperatura de Kelvin -273 está bem longe disso aqui, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, essas unidades, dimensões, essas grandezas fundamentais, e depois nós vamos fazer uma análise dimensional, aonde nós vamos começar a entender, a partir dessas unidades fundamentais, as grandezas que eu vou conseguir, tá ok? Então, eu te espero no próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Valeu, obrigado.